Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. É com imenso prazer que hoje nós vamos estudar tipos de sujeito. Agora, qual é a importância disso? Vamos lá. Aqui é o primeiro pontapé para a gente entender a concordância verbal, que é um assunto puxado no final das contas. Agora, como o avaliador tenta derrubar o candidato em relação à concordância verbal? Simplesmente colocando uma frase muito grande e testando aquilo que você aprendeu na escola. Porque na escola você aprendeu que a concordância verbal é a relação entre o verbo e o sujeito. Então, com isso, o avaliador espertamente coloca uma frase muito grande, várias palavras no plural e deixa o verbo como? No plural. Para piorar, como esse avaliador é muito esperto, ele vai colocar uma frase que faça sentido. Então você vai entender o conceito da frase, você vai ver tudo no plural, então obviamente não tem erro. É assim que você vai pensar. Só que na verdade o verbo não concorda com o sujeito todo, ele concorda apenas com o núcleo do sujeito. E quem sempre vai ser o núcleo do sujeito? O substantivo sem preposição. Então eu posso ter ali várias palavras no plural. Se o núcleo estiver no singular, o verbo tem que ficar como? No singular. E é assim que funciona. Então essa é a primeira premissa. Agora, para que eu possa entender bem a concordância verbal, então eu tenho que entender os tipos de sujeito. E eu só tenho 3 tipos de sujeito, na verdade. O sujeito determinado, o indeterminado e a famosa oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Mas, Sidney, eu lembro que na escola eu estudei uma porrada, um montão. E aí? Como é que fica? Na verdade, você só estudou 3, o determinado, o indeterminado e a oração sem sujeito. Só que eles se ramificam e é isso que faz parecer ter muita coisa. Agora, se você entender o conceito de cada um, aí vai ficar muito mais fácil. E na prova, o cara pode cobrar só a relação da concordância verbal, mas ele pode pedir a identificação de um sujeito também. Então, não tem para onde fugir. A gente tem que estudar isso daqui sim. Então, acompanhe aqui comigo para a gente começar de cara a estudar os tipos de sujeito. Então, o primeiro sujeito que a gente vai estudar aqui é o sujeito determinado. O que define um sujeito determinado? É aquele que eu consigo determinar, ou seja, eu consigo identificar. Ele pode ser explícito ou implícito na frase. Explícito porque eu vou visualizar, eu vou ver. Implícito porque eu não vou visualizar, mas ainda assim eu consigo identificar. Agora, este sujeito determinado, ele é ramificado em 3 situações. Eu posso ter aquilo que eu chamo de sujeito simples, eu posso ter aquilo que eu chamo de sujeito composto, ou então aquilo que eu chamo de sujeito desinicial. Só que agora eu já faço um adendo em relação a esse sujeito desinicial. Ele não aparece na NGB. O que é a NGB? A NGB é a nomenclatura gramatical brasileira. É um documento que serve de parâmetro para o ensino da língua. Agora, o simples e o composto, eles lá estão presentes. Agora, eu vou ignorar esse cara nas provas? Não, eu não posso ignorar esse cara nas provas, por 2 motivos. Primeiro, que ele aparece na tradição escolar. Sua professora te ensinou isso na escola. Segundo, ele também aparece na tradição das provas. Então, você vai encontrar esse cara nas provas. Então, não tem como eu ignorar. Ah, não tem na NGB, não vou estudar sujeito desinicial. Caramba, claro que vai. Tem gramáticas importantíssimas. O Celso Cunha, por exemplo, coloca lá grandão, sujeito oculto. Ele nem coloca desinicial, ele coloca oculto. E este termo você aprendeu na escola. Porque, vamos lá, pensa comigo. Quando eu digo para você ou para uma criança de 8 anos que o sujeito simples possui apenas um núcleo, você e a criança de 8 anos também entendem. Então a criança de 8 anos vai entender da mesma forma que você. Ela não vai ter problema para entender isso. Agora, se eu disser para uma criança de 8 anos que o sujeito composto possui 2 ou mais núcleos, ela vai entender da mesma forma que você. Agora, se eu chegar para ela com uma frase que não tenha um sujeito explícito, ela não vai visualizar. Nesse momento ela já vai estranhar. E aí imagina se eu chegar para ela e falar assim, meu filho, aí não tem um sujeito explícito. Beleza. Mas você vai conseguir depreender pelo contexto ou pela desinência verbal. Caraca,
essa criança vai te odiar pelo resto da vida. Então, qual foi a melhor criação pedagógica? Ó, hoje eu trouxe um garrafão de água, ó. Qual é a melhor criação pedagógica que a tia criou lá na escola? Foi o sujeito oculto. Ela chamou de sujeito oculto. E agora você vai relembrar porque você teve a mesma reação. Quando a tia mostrou e disse que era um sujeito oculto, a criança, no caso você, eu, todos nós, fizemos assim: ah, tia, agora eu entendi. Ele tá ali, né? Eu só não tô vendo. É igual ao meu amiguinho oculto. E eis que surgiu o sujeito oculto, que em prova pode ser chamado de sujeito oculto, desinencial ou elíptico. Inclusive, excelente nome para dar para o filho, né? Elíptico, vem aqui. Agora, sem sacanagem. Eu, particularmente, prefiro chamar de sujeito desinencial, porque a gente depreende pela desinência número pessoal. Mas chamar de oculto não tem o menor problema, é a mesma coisa. Agora, vamos lá. Vamos por parte. Primeiro, sujeito simples. Olha esta frase aqui. Um galo sozinho não tece uma manhã. Quem é o sujeito, turma? Diz para mim. Se você disse apenas um galo, você errou. Porque o sujeito todo aqui é um galo sozinho. Como é que eu descubro quem é o sujeito? Muito simples. Eu acho o verbo e pergunto a ele quem é o sujeito. Este é o procedimento. Eu sempre tenho que achar o verbo e perguntar ao verbo quem é o sujeito. E não de outra forma. Aí você vai reparar que aqui tem uma palavra negativa acoplada ao verbo. Quando isso acontecer, esta palavra negativa ela entra na pergunta. Então aqui, ó, quem ou que não tece uma manhã? Aí a resposta, um galo sozinho. Tudo isso é o meu sujeito. Agora, quem é o núcleo do sujeito? O substantivo sem preposição. No caso aqui, ó, a palavra galo. E quem é que de fato vai concordar com o verbo? O núcleo do sujeito. Como o núcleo aqui se apresenta no singular, como é que vai ficar o verbo? No singular. Então, por isso, um galo sozinho não tece uma manhã. Pois quem é que não tece? O galo. Agora, olha a próxima. Pedro e Bino consertaram o caminhão. Como é que eu vou descobrir quem é o sujeito? Eu vou achar o verbo. Só que aí você vai reparar que agora o verbo se apresenta no plural. Mas a minha pergunta não será no plural. E por que não? Porque pode ser uma pegadinha. Eu ainda não fiz a pergunta. Como é que eu vou saber quem é o referente? Como é que eu vou saber que de fato o verbo tem que ficar ali no plural? Então a minha pergunta vai ser no singular. Então, quem ou que consertou o caminhão? Aí a resposta, Pedro e Bino. Isso é o meu sujeito. Agora, quem é o núcleo do sujeito aqui? Pedro e Bino. Portanto, eu tenho dois núcleos. Por isso, o verbo vai concordar com os dois núcleos. E é por isso que ele fica no plural. Agora, e se eu fizesse assim, ó? Os meninos fizeram um teste. Quem é o sujeito agora? Os meninos. Quem é o núcleo do sujeito? Meninos. Sujeito simples ou composto? Resposta, simples. Ué, mas não é uma porrada de menina ali, um montão? É, galera, mas quando eu falo em sujeito simples, eu falo que tem apenas uma palavra como núcleo. Não importa se ela está no singular ou no plural. Isso não vai influenciar para a classificação do sujeito. Vai influenciar na concordância verbal. Se o núcleo estiver no singular, o verbo fica no singular. Se o núcleo estiver no plural, o verbo fica no plural. Agora, se eu só tenho uma palavra como núcleo, não importa se ela está no singular ou no plural. Que tipo de sujeito eu tenho? Sujeito simples. Para que seja um sujeito composto, obrigatoriamente eu tenho que ter duas ou mais palavras. Agora, continuando aqui a pegada. Próxima construção aqui. É nesta sala retirada e escura que vamos introduzir o leitor. Hoje eu estou muito poético. A primeira aqui, ó, Um Galo Sozinho Não Tece Uma Manhã, do João Cabral de Melo Neto. Muito parecida com aquela Uma Andorinha Só Não Faz Verão, né? Ou seja, um galo sozinho não é capaz de fazer uma manhã. É preciso ter ali a galinha,
o periquito, o pato e por aí vai. Agora, essa aqui é do Machado de Assis. É nesta sala retirada e escura que vamos introduzir o leitor. E eu quero que você me diga o seguinte: quem é que vai introduzir o leitor? Nós. Então observem, eu não estava vendo o núcleo do sujeito, mas eu consegui identificar. E consegui identificar através de quê? Da desinência número pessoal. Por isso que eu particularmente gosto de chamar de sujeito desinencial, mas não há o menor problema ao chamar de sujeito oculto ou sujeito elíptico. Até aí tudo bem? Então vamos lá. Agora, a gente pega o sujeito indeterminado. E o sujeito indeterminado é um barato, porque você começa a ver funcionalidade na sua vida. Às vezes a gente pensa assim, mas eu estou estudando língua portuguesa só para fazer uma prova. Isso daí não usa em nada na minha vida. Pior que usa. O que é o sujeito indeterminado? A gente sabe que alguém pratica uma ação, mas não consegue identificar ou não quer identificar. Então aqui, é aquele que, embora existindo, não se pode determinar nem pelo contexto, nem pela terminação do verbo. Na língua portuguesa há 3 maneiras diferentes de determinar o sujeito de uma oração. Só que aí, olha aqui, exatamente como diz na gramática, não se pode determinar. Mas não é que não se possa, eu vou além. Às vezes eu não quero determinar. Imagina só, vamos pensar agora num curso presencial. Vamos fugir desse âmbito online. Aí eu digo para você, Maria, que a Joana falou mal de você ontem aqui no curso. O que você iria fazer? Maria com certeza iria tirar satisfação com Joana. E por que eu não perguntei para o Pedro, dizendo que o João estava falando mal dele? Porque o homem, as mulheres podem utilizar o adjetivo que quiserem, eu prefiro dizer que é sensato. Vocês vão dizer que o homem é frouxo. Mas se eu perguntasse, se eu dissesse assim para o Pedro, aí Pedro, o João falou muito mal de você aqui ontem no curso. Primeira coisa que o Pedro iria fazer é olhar para o tamanho de João. Se João fosse magrinho, esmirradinho, fraquinho, aí o Pedro talvez tirasse satisfação. Detalhe, na disciplina, na humildade, ia chegar para ele e ia falar assim, poxa João, fiquei sabendo de um negócio chato aí, vinha testar a veracidade. Aí, se o João encrespasse para cima do Pedro, talvez tivesse uma briga. Mas se o João negasse o tempo todo, desmentisse, falasse que é isso, rapaz, é intriga da oposição, no final das contas, os dois iam acabar mais amigos tomando uma cerveja no boteco. Agora, mulher não. Mulher não dá mole, não. Mulher não é frouxa, não. Mulher não é medrosa, não. Se eu falasse para a Maria que a Joana estava falando mal dela, podia ser até a Graciane Barbosa, que ela ia tirar satisfação. E detalhe, não é na disciplina, não é na humildade. Ia chegar e ia falar, ei, minha filha, que história é essa que tu tá falando mal de mim? Tu tá maluco? Eu dou na tua cara. Detalhe, Joana ia dar mole para Maria? Não, porque a mulher já nasce preparada. Aí a Joana ia falar assim, que isso, minha filha? Tu tá maluca? Eu é que dou na tua cara. Aí, em algum momento, a Joana ia falar assim para Maria, quem foi que te disse isso? Aí a Maria falava lá, foi o Sidney. E aí, ferrou. Se arrumar problema com uma mulher já é algo perigoso, imagina com 2. Aí o que eu iria fazer, Maria, para me livrar deste problema? Eu utilizaria o verbo na terceira pessoa do plural. Eu chegaria para você e diria assim, aí Maria, bem falaram mal de você ontem aqui no curso. Aí conhecendo você um pouco mais agora como eu conheço, você ia fazer assim, quem foi? Me diz que eu vou matar. Eu falei, calma Maria, pelo amor de Deus, eu só ouvi, eu estava ali no bebedouro, eu nem vi quem foi, só sei que falaram. E aí concorda comigo que se um dia a Maria descobrir que foi a Joana não pode tirar satisfação comigo, pois em nenhum momento eu disse o nome da Joana. Detalhe, concorda comigo que pode ter sido sim, de fato, só a Joana, mas que pode ter sido todo mundo da sala? Claro que pode, porque o sujeito é indeterminado, não tem como quantificar. Então, nesta frase aqui, falaram mal do governo. Eu sei que alguém falou, mas quem foi que falou? Eu não sei. Então, sujeito indeterminado. Aí tem aluno que fala assim para mim, mas peraí, Sidney, eu confundo o indeterminado com o oculto. Aí eu pergunto, por quê? Aí ele fala, porque da mesma forma que eu identifiquei o nós, lá na outra frase, nós vamos introduzir o leitor, eu identifiquei aqui o eles. Eles falaram mal do governo. Beleza.
Mas eu te pergunto, eles quem? O Guinho e o Zezinho ou a torcida toda do Flamengo? Eu não sei, não tem como determinar. Agora, quando eu digo que identifiquei aqui o nós, pelo menos um camarada está identificado. Quem? Eu. Então, por isso ali é determinado. E no eles, ó, é indeterminado. Então, grava isso. Quando o verbo estiver na terceira pessoa do plural, sem o referente, falaram, cantaram, disseram, cantam, dizem e por aí vai, o sujeito será sempre indeterminado. Eu sei que alguém pratica a ação, mas eu não consigo identificar. Agora, outra coisa seria se o cara colocasse assim, ó, eles falaram mal do governo. Neste momento, teria o referente. E se tem o referente, eu tenho o quê? Eu tenho o sujeito. Então, o referente seria o termo eles, uma palavra só. Então, o sujeito seria o quê? Simples. Agora, olha a malícia do avaliador. O avaliador é esperto, não dá mole para ele não. Se ele colocar de fato, falaram mal do governo, o texto é só esse. Que tipo de sujeito eu tenho aqui? Ora, acabamos de ver. Sujeito indeterminado. Eu sei que alguém está falando, mas eu não sei quem é que está falando. Mas se o cara fizer assim, ó. Os professores fizeram greve estadual. Ponto. Durante a Assembleia, falaram mal do governo. Coloquei até um texto pequenininho, poderia ser muito maior. Aí, nesse momento, o que o avaliador faz? Ele faz um recorte de falaram mal do governo, joga na questão e pede para você dizer qual é o tipo de sujeito. O candidato desatento vai olhar para o verbo na terceira pessoa do plural e vai dizer, sujeito indeterminado. Essa aqui eu acertei. Né? Mas o sujeito é indeterminado quando eu não consigo identificar. Por exemplo, falaram mal do governo. O texto é só esse. Quem foi que falou? Caramba, não tenho como dizer. Eu não sei se foram os professores, eu não sei se foram os advogados, eu não sei se foram os médicos, eu não sei se foi todo mundo, eu não sei se foram os alunos. Caramba, eu não sei, não faço ideia. Agora aqui, ó. Quem de fato falou mal do governo nesse texto? Os professores. Então, neste período, eu não tenho referente, mas no contexto eu tenho referente. É por isso que o sujeito desinicial, oculto, elíptico, ele é identificado pela desinência verbal ou pelo contexto. Então, numa prova de concurso público, facilmente chamariam esse sujeito aqui, ó, de sujeito oculto. Facilmente. Então, entender a pegada? Verbo está na terceira pessoa do plural, sem o referente, eu não sei de jeito nenhum quem foi que fez aquilo. Aí sim, sujeito indeterminado. Mas se de alguma forma, pelo contexto, eu consigo identificar, aí eu tenho um sujeito o quê? Oculto, desinicial ou elíptico. Show de bola? Então vamos lá, vamos para a próxima. A próxima, oh meu Deus do céu, é um ranger de dentes. Eu até falo para os meus alunos que até aqui, ó, que a gente viu, é de Deus. Daqui em diante não é mais de Deus, não. O negócio fica feio, hein? Então vamos lá, ó. Vou até beber uma água. Beba a sua água aí também. Aliás, eu vou falar um negócio interessante que eu ainda não falei nessas gravações. A água deixa a gente inteligente. É sério. Você que estuda para concurso, já deve ter pensado assim, ai meu Deus do céu, é olho grande, é o encardido. Tô ali vendo novela, tô muito bem. Pego um livro para estudar, dá uma sensação de sono, dá uma dor de cabeça do caramba. Que diabo é isso? No final das contas, o motivo é um só. E você pode começar a testar a partir de hoje. Teu cérebro está desidratado. É falta de água.
Se você começar a beber bastante água, você não vai ter mais essa sensação de sonolência, nem essa dor de cabeça. Então, no final das contas, você vai ficar mais inteligente. Essa é a pegada. Por isso que eu bebo água aqui o tempo todo. Não, mentindo. Então, é porque o ar-condicionado seca o ambiente, eu tenho que beber água o tempo todo, senão eu não vou conseguir falar. Vou ficar igual o Jim Carrey naquele filme de... Como é que é? Eu mesmo e Irene, que ele fica assim, ó, que ele tá usando um remédio. Então, mas deixa isso pra lá que eu tô de bobeira aqui agora. Vem aqui comigo, ó. Agora o bicho vai pegar, hein? A jeripoca vai piar. Se liga só, quando eu tenho o verbo na terceira pessoa do singular acompanhado do pronome ser, eu posso ter um sujeito indeterminado. Então aqui, ó, precisa-se de empregadas. Quem é que precisa? Não sei, mas que alguém precisa, precisa. Pode ser numa empresa, pode ser numa casa, beleza, mas eu não sei quem é que está precisando. Então, por isso, sujeito indeterminado. Mas aí vem o avaliador e taca assim, ó. Vende-se casa. Aí você vai pensar, ué, que alguém vende eu sei, mas quem é que está vendendo? Eu não sei. Então, sujeito indeterminado. E aqui, ó, não é. Agora, a própria gramática, ela faz um adendo em relação a esse aspecto. Quando o aluno está muito ligado, ele consegue perceber. Ela diz o seguinte, que o verbo, na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome ser, ele pode sim caracterizar um sujeito indeterminado, mas que você tem que ter cuidado para ver se ali não tem um sujeito determinado. Aí ela pede assim, ó, quando visualizar verbo, e ela nem especifica que tem que estar na terceira pessoa do singular ou não. Ela diz assim, ó, quando vem um verbo mais o pronome ser, pode ser que tenha um sujeito indeterminado ou um sujeito determinado. E esse sujeito determinado vai ser um sujeito paciente, vai ser uma voz passiva sintética. Então, o que ela pede para você fazer? Ela pede para você pegar essa estrutura e transformar numa voz passiva analítica. Ai, meu Deus do céu. Como é que é isso, Sidney? Vamos lá. Eu tenho 3 tipos de vozes verbais. A ativa, a passiva e a reflexiva. Teoricamente, a ativa é aquela na qual o sujeito pratica a ação. Teoricamente, a passiva é aquela na qual o sujeito sofre a ação. E, teoricamente, a reflexiva é aquela na qual o sujeito pratica e sofre a ação em si mesmo. Agora, quando a gente pega essa passiva, ela é mega importante, porque ela tem uma divisão primária. Eu tenho a voz passiva sintética e eu tenho a voz passiva analítica. A voz passiva sintética, como diz o próprio nome, ela é menor. Ela é apenas composta de verbo mais pronome ser. E a voz passiva analítica, ela é maior. Ela é composta de uma locução verbal. E aí, nessa locução verbal, eu vou ter um verbo principal e um verbo auxiliar. O verbo principal sempre no particípio, com aquela terminação em ado e ido. E esse verbo auxiliar? Esse verbo auxiliar, ele até pode ser o verbo ficar, ele pode ser o verbo estar, mas cá entre nós, em provas, ele vem como o verbo ser. Pronto, e acabou. É assim que funciona. Agora, o que o cara quer que você faça? Então, ele quer que você pegue essa estrutura pronominal e transforme numa locução verbal. Vocês vão ver que na primeira sentença vai ser impossível e na segunda já vai ser possível. Então, ali em cima, precisa-se de empregadas. Tenta jogar para a voz passiva analítica. De empregadas são precisadas. Não pode, por 2 motivos. Primeiro, que eu mudo completamente o sentido. Quando eu digo precisa de empregadas, eu sei que alguém precisa de uma empregada para trabalhar, seja numa empresa ou numa casa, mas alguém está precisando de uma empregada para trabalhar. Quando eu digo de empregadas são precisadas, parece que tem um monte de empregada passando fome, necessidade. E não é o caso. E agora, segundo e principal motivo, eu jamais posso ter um núcleo de sujeito preposicionado. Agora aqui, vende-se casa. A casa é vendida. Ou casa é vendida, tanto faz. E na prova, o avaliador nem faz isso aqui não. Na prova ele é mais traiçoeiro. Ele coloca assim, ó, vende-se casas. E ele nem te pergunta se ali é voz ativa, passiva, reflexiva, nem nada. Ele pergunta se a frase está certa, o que é pior. Porque é exatamente assim que você visualiza no dia a dia. Seu Joaquim tem um terreno com 3 casas. Ele vai colocar o quê? Vender-se casas. Porque ele vai se indeterminar enquanto vendedor
porque ele não está colocando o nome dele ali, ó, seu Joaquim vem 3 casas, e ele vai colocar casas no plural para mostrar que tem mais de uma casa. Qual é o intuito? Chamar a atenção. Aí tem mais de uma casa, estou procurando a casa para mim e para o meu filho também, vamos morar juntos, eu moro na casa de baixo, ele mora na casa de cima, eu moro na casa de um lado, ele mora na casa do outro, então gostei, vou entrar. Mas, na verdade, seu Joaquim fez isso porque ele não estudou a gramática. Pois aqui dá ou não dá para colocar casas são vendidas? Claro que dá. E aí, nesse momento em que eu coloco casas são vendidas, quem é o sujeito? Casas. Então, se eu conseguir passar para uma voz passiva analítica, significa que aquela estrutura que eu estou avaliando é uma voz passiva sintática. E pronto, acabou. Então aqui casas vai ser sujeito também. E qual é a principal regra de concordância verbal? O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Então aqui o certo vai ser, ó, vendem-se casas. Casas são vendidas. Até aí, tudo bem? Agora, qual é o problema? Tem gente que sempre fez certo, e se você sempre fez certo e nunca deu errado, não mexa em time que está ganhando. Agora, se você nunca fez certo, e pior, se você sempre fez certo, mas lá na hora ficar embananado, porque nem sempre vai ser fácil assim. Às vezes o cara vai meter ali uma inversão, uma frase muito grande, você vai ter um certo desconforto para poder passar da voz passiva sintética para a voz passiva analítica. Aí você vai se apegar a quem, no final das contas? A transitividade do verbo. E é por isso que eu vou te ensinar um quadrinho aqui agora muito maneiro. Se liga só. Olha esse quadrinho. Verbo mais pronome ser. Quando eu tenho um verbo mais pronome ser, eu tenho que ficar ligado na transitividade dele. Então, se for um verbo transitivo direto, ou um verbo transitivo direto e indireto, isto por conta do direto, obviamente, mais o pronome ser, o que vai acontecer? Eu terei uma PA. E o que é a PA? É a partícula apassivadora. Pode ser também chamada de pronome apassivador. E para que serve a partícula apassivadora? Ela serve para mostrar a passividade de um sujeito. Então aqui, ó, eu terei um sujeito paciente. Mas e se forem outros verbos? Se for o verbo transitivo indireto, o verbo intransitivo, o verbo de ligação, ou até mesmo o verbo transitivo direto mais o objeto direto preposicionado mais o pronome ser. Eu disse que não era de Deus. Neste momento, eu terei um PIS. E o que é o PIS? É a partícula de indeterminação do sujeito. Pode ser também chamada de pronome de indeterminação do sujeito, mas pode ser que alguém chame de cis, que é o símbolo de indeterminação do sujeito, e pode ser que alguém chame de is, que é o índice de indeterminação do sujeito. Agora, no final das contas, é a mesma porcaria. É para mostrar que é o quê? O sujeito indeterminado. Então, aqui o sujeito é indeterminado. Agora, olha a importância deste processo. Porque às vezes a gente não entende a real importância. Primeiro, em relação às funções do ser. Quando você tem muito tempo e faz um módulo muito grande de língua portuguesa, o completo do completo do completo, você estuda as funções do ser todas. Mas aí quando você vai para a prova, você percebe que só cai o quê? PA e PIS. Aí você fica com aquela sensação horrorosa, né? Ai meu Deus, perdi tempo, podia ter estudado só PA e PIS. E quando é que cai PA e PIS? Com estes verbos aqui. Pronto, acabou, já facilitou a tua vida. Agora olha só que coisa interessante. Se eu tenho PA, eu tenho sujeito paciente. São estruturas correlacionadas, é um par. Então se tem sujeito paciente, tem PA, se tem PA, tem sujeito paciente. Pronto, e acabou. Agora, se tem PIS,
o sujeito é indeterminado. Então já auxiliou na identificação do sujeito. E agora o principal para nós, concordância. Se eu tenho um sujeito paciente, significa que esse sujeito é determinado. E aí a relação de concordância verbal vai ser efetuada com ele. Então, se o núcleo do sujeito paciente estiver no singular, o verbo vai ficar no singular. Se o núcleo do sujeito paciente estiver no plural, o verbo vai ficar no plural. Agora, e se o sujeito for indeterminado? Aí o verbo fica na terceira pessoa do singular. Então, quando você lê lá na gramática que o verbo na terceira pessoa do singular caracteriza um sujeito indeterminado, não é qualquer verbo não, hein? São estes verbos, tá? Agora, vou colocar aqui uns exemplos interessantes para que vocês possam entender um pouco melhor ainda isso, ó. Eu coloco assim, ó. Aluga-se apartamento. Vive-se bem com Deus. Comeu-se o bolo e comeu-se do bolo. Olha como é que é fácil. É olhar a transitividade do verbo. Aluga-se apartamento. Olha para o verbo aqui. Quem aluga, aluga alguma coisa. Então, verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto mais pronome ser, o que eu tenho? Partícula A, passivadora. E se tem partícula passivadora é porque tem sujeito paciente. Agora, e se eu colocasse ali... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial, você aí que está assistindo esse vídeo no YouTube. Esse vídeo é um vídeo promocional, é um vídeo de divulgação do nosso trabalho, que nós aqui da La Concurso montamos um curso super competitivo para você, um curso que eu tenho certeza absoluta que se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, e principalmente você cumprir seu dever de casa, você cumprir o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, eu tenho certeza que você ficará super competitivo. O nosso curso online é super competitivo para a GPEM 2019, 120 dias de prazo de acesso. Durante esse prazo, você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Toda aula acompanha um material PDF por apenas 10 parcelas de R$30, é isso mesmo, R$1 por dia você terá a chance aí de ser aprovado no concurso. Ó, papo reto, melhor custo-benefício do mercado. Meus amigos, minhas amigas, interessou? Clique aqui embaixo, tem um link, espero vocês. Tchau. Clique lá